Oi, pessoal. Então, como eu tinha dito para vocês, né, eu tô aqui no laboratório de anatomia. Vim aqui falar um pouquinho dos sistemas que a gente já trabalhou, né, remotamente, mas que eu gostaria de trazer alguns aspectos práticos, né, para explicar para vocês. Então, a primeira coisa que eu queria falar com vocês é a respeito do sistema esquelético, que a gente falou de fisiologia deles, mas eu não mostrei a estrutura esquelética na prática. Então, eu estou aqui filmando um esqueleto montado, né, para falar um pouco sobre a divisão, né, do sistema esquelético. Então, o sistema esquelético ele pode ser dividido em esqueleto axial, que é composto pelo crânio, pela coluna vertebral, que está passando ali por dentro, pelas cinturas ou cíngulos, que são essas estruturas que prendem os membros ao restante do corpo. Então, aqui a gente tem a cintura escapular e lá embaixo nós temos a cintura pélvica, ou então a gente pode chamar de cíngulo do membro superior e cíngulo do membro inferior, e pelas costelas, tá? Então, lembrando vocês, né, que as costelas são presas na coluna vertebral. As costelas são presas na coluna vertebral e, anteriormente, elas são presas aqui nesse osso que a gente chama de externo, tá? Então, isso compõe o esqueleto axial, né, do corpo humano. E o esqueleto apendicular são os apêndices, tá? Então, o membro superior e o membro inferior. Falando um pouquinho dos nomes, né, dos ossos, também a gente pode falar um pouquinho de tipos de ossos, né? Então, antes de falar dos nomes, vamos falar um pouquinho dos tipos. Nós temos, basicamente, 4 tipos de ossos. Nós temos os ossos que são chamados de ossos longos, porque eles têm comprimento maior que a largura. E se a gente pegar aqui, ó, por exemplo, uma mão, né? Então, aqui a mão desse esqueleto. Nós temos aqui as falanges e os metacarpos, tá? Então, aqui as falanges dos dedos. Vamos pegar a menor falange de todas. Aqui a falange distal do minguinho, do dedo mínimo, né? Se vocês observarem, ela é um osso bem pequeno, mas ainda assim ela é um osso que é mais comprido do que largo. Então, a gente ainda assim tem um osso longo, apesar dele ser um osso pequenininho. Então, o primeiro tipo de osso que a gente pode tratar são os ossos longos, então, que tem essa característica de ter um comprimento maior do que a largura do osso. A gente também pode falar dos ossos planos. Deixa eu dar uma chegada aqui na mesa. Tá, gente? Então, ossos longos, né? Que a gente tem alguns aqui. Depois eu falo sobre cada um deles. Ossos planos, que são ossos que são finos. Isso aqui é uma costela. Claro que isso é um modelo, né? Mas é uma... Se a gente pensar da costela do churrasco, a gente também vai lembrar que ela é chatinha. Não tá dando foco aqui? Tá? Uma costela, o próprio externo, né? Então, o externo também é um osso plano. O crânio também é um osso plano, porque ele tem uma espessura bem fina, né? A grande característica dele é ser uma coisa bem fina. Então, longos, planos, irregulares, como é o caso, por exemplo, de uma vértebra, dos ossos que compõem a face, né? Não tem uma forma específica. E a gente tem também os ossos curtos, como é o caso aqui das patelas, tá? Então, isso aqui são as patelas, as rótulas do joelho, que a gente chamava antigamente. Aqui mais uns exemplos, né, de ossos, aqui um osso plano, uma escápula, né, bem fininho. E aqui a gente tem o sacro, que é a fusão das vértebras, das últimas vértebras, né, o sacro e o cóccix. Né? Então, o sacro é essa parte aqui e o cóccix é essa partezinha aqui terminal da nossa coluna vertebral. Então, isso são... falei um pouquinho aqui sobre a estrutura do nosso esqueleto, né? Então, que ela é composta dessa... que a gente divide, né, em esqueleto axial, que forma o eixo do corpo, e o esqueleto apendicular, que são os apêndices, e as formas dos ossos.